Capítulo 10. A conversa com Amber ficou ressoando na minha cabeça durante todo o fim de semana, deixando-me confusa e mal-humorada. Passamos algumas horas bem agradáveis. Saul chegou no sábado à noite, o que foi ótimo como sempre. E no domingo, depois que o deixamos na casa da Emily, Matthew e eu passeamos de bicicleta pela margem do rio e fizemos um piquenique numa campina ensolarada. Por trás de todas as amenidades, porém, havia alguma coisa diferente. Era como se eu estivesse fora de mim mesma, observando nosso namoro com um olhar crítico, e não tinha certeza de que gostava do que via. Houve uma época em que talvez agíssemos guiados pelo desejo, pensei com tristeza, enquanto ele tirava uma garrafa térmica da mochila e nos servia xícaras de chá. Ficaríamos lá deitados, dando uns amassos, rindo e cochichando feito adolescentes, sem conseguir tirar as mãos um do outro. Agora, sentávamos ali comendo sanduíches de queijo e tomando chá, numa mantinha da Marks and Spencer, como um casal velho e maçante. Brinquei com a ideia de empurrá-lo no tapete e montar nele, mas sabia que Matthew provavelmente reclamaria de dor nas costas ou soltaria um grito de susto. Ao se queimar com o chá, então não fiz nada. Até mesmo a tarde anterior, passada com Saul, pareceu assumir uma nova amargura depois da conversa com a Amber. Ele havia trazido umas peças de Lego e nós dois passáramos séculos construindo um castelo com torreões e passagens secretas e calabouços. Este quarto é para você e o papai, dissera ele, apontando. E ali é o quarto da mamãe e do Dan. O meu fica bem no meio, está vendo? E eu tinha respondido, perfeito, mas aquilo me doera fundo. Hipoteticamente, ouvira Amber dizer na minha cabeça: se você e Matthew seguissem rumos separados, o que você sentiria? Tristeza, eu havia pensado. Tristeza por não mais poder fazer aquilo com o Saul. Se Matthew e eu nos separássemos algum dia, eu voltaria a ver meu menino. Ele cresceria sem mim, talvez. Fizesse castelos com outra namorada do pai, construísse para Matthew e uma mulher diferente uma suíte de Lego. Ivy, você está chorando? Eu ouvira Saul perguntar atônito e enxugar os olhos depressa. Acho que é só uma alergia, dissera eu. E aí, o que está acontecendo no calabouço? Mais tarde à noite, depois de ele tomar o chá e um banho, tínhamos ficado aninhados no sofá e eu havia começado a ler para ele o exemplar de A Família Moomin da minha infância, enquanto Matthew folheava o jornal. O cabelo do Saul espetava-se em tufos úmidos, cheirando a morango. Quando ele se encostara em mim e sentira de novo a mesma felicidade penetrante, com um toque de tristeza enquanto lia. Eu havia guardado pilhas de meus livros favoritos de quando tinha a idade dele, os de Roald Dahl, Ellen Craswell e Enid Blyton, e era encantador ficar sentada ali, lendo sobre os Moomins para o Saul, tal como mamãe os tinha lido para mim, mas ainda havia inúmeros livros que eu não lera com ele. Será que teria alguma chance de lê-los? Balancei a cabeça. Estava sendo piegas, agindo como se Matthew e eu tivéssemos decidido nos separar, quando nem havíamos conversado sobre isso. Devia ser só TPM, eu me convenci, procurando me livrar daquele estranho estado de ânimo.
Tudo parecia mudado nos últimos tempos, era isso. A morte da tia Joe, eu herdando o café, e aquela sensação incômoda de que talvez Matthew e eu não fôssemos um casal tão sólido quanto havia pensado. Era como se alguém houvesse pegado minha vida e a sacudido, misturando todos os elementos de tal modo que eles já não se encaixavam tão bem quanto antes. A semana seguinte transcorreu com monótona familiaridade. Meu emprego temporário continuava incrivelmente horroroso e a situação entre Matthew e eu parecia desarmônica e frágil. Fui tentando preparar o terreno para uma grande conversa sobre aonde estávamos indo e que futuro haveria para nós, mas a ideia sempre me trouxe uma tensão tão paralisante que o papo não chegou realmente a acontecer. Dei um pulo à casa da mamãe certa noite, a encontrei com uma vermelhidão suspeita nos olhos, debruçada sobre um dos velhos álbuns de fotografias da Joe. Ainda não consigo acreditar que ela se foi, Ivy. Mamãe fungou e eu a envolvi em um abraço. Eu me sinto perdida sem ela, como se tivesse algo errado com o mundo. Assoou o nariz e virou a página. E ambas fomos vendo as fotos de uma Joe muito jovem, de biquíni numa praia cheia de palmeiras em algum lugar exótico. Exibia um sorriso radiante para a câmera, com o braço em volta de um cara de óculos escuros musculoso e sarado, como se estivesse se esbaldando. Sabe, sempre a invejei por ter a coragem de fazer o que queria, disse mamãe enxugando os olhos. Ela era muito valente, muito mais valente que eu, especialmente por enfrentar nossos pais do jeito que enfrentou. Estive relendo as cartas dela e as dos seus avós. São muito venenosas, quase a intimidado por causa das escolhas que fez. Ah, não, comentei. Vovó e vovô nunca tinham sido os avós mais fofos, nem quando eu era pequena. Eram cerimoniosos e certinhos, e gostavam de crianças quietas e comportadas, não barulhentas e apaixonadas por diversão. Pois é, disse mamãe, sentiu mesmo. Como alguém seria capaz de tentar esmagar a própria filha daquele jeito, pressioná-la a seguir um caminho que ela não queria e então se voltar contra ela por não obedecer? Isso está além da minha compreensão. Não falei nada e, após um silêncio bastante carregado, ela me olhou apreensiva. Ivy, você não acha que seu pai e eu já fizemos isso com você, acha? Sei que as coisas não funcionaram tão bem para você quanto para Ruth e Louise, mas você sabe que só queremos o seu bem, não é? Hesitei. Não estava certa se sabia disso, mas não queria magoá-la dizendo que sim. Bem, comecei procurando as palavras adequadas, porque nós sempre a amaremos, independentemente do que você decidir, interrompeu ela, envolvendo-me com um dos braços, seja o que for. Brinquei com meus dedos no colo. Posso não ter uma vida perfeita como Ruth e Lu. Comecei, mas não existe um jeito certo de viver, Ivy. E sabe, talvez você não acredite, mas no fundo acho que elas sempre tiveram muita inveja de você, assim como eu invejava Joe. Bufei e respondi sarcástica. Tá, sei. Porque há mesmo muito a invejar. Estou falando sério, retrucou mamãe. Nenhuma delas se atreveria a romper com o que se espera delas, assim como eu nunca rompi. Já você é valente como a Joe. E eu acho isso uma qualidade admirável, meu amor, acho mesmo, de verdade. Nossa, exclamei, conferindo se ela falava sério. Falava, e isso me deixou sem palavras. Obrigada, mãe. Acho que a morte tão repentina da sua tia me fez pensar na vida e no que é importante, continuou ela. E uma coisa ficou clara, a vida é curta.
Não dá para desperdiçá-la fazendo coisas de que não gosta. Tornou a fungar e abriu um sorriso. Então eu, por exemplo, vou tomar uma taça de vinho e fazer um brinde a Joe, que viveu plenamente cada minuto. Quer me acompanhar? Retribuí o sorriso. Pode apostar. Minha cabeça girava enquanto ela servia o vinho. Caramba! Mamãe nunca me dissera nada parecido. Aquilo me fez me sentir diferente de algum modo. Era incrível ela achar que eu era valente como a Joe. Saúde, disse mamãe, entregando-me uma taça. Fizemos tchim-tchim. Saúde, ecoei, pensativa. Na quinta-feira, durante o expediente, recebi uma ligação da Anne. Oi, Eve, disse ela. Desculpe incomodá-la, mas estamos com um problema. Faz alguns dias que o café não abre e... O quê? Perguntei. Denise, a auxiliar de escritório que trabalhava mais perto de mim, com o seu perfeito rabo de cavalo louro e cílios claros, deu uma olhada de esguelha na minha direção e eu baixei a voz. O que você quer dizer? Bem, fui lá entregar os bolos ontem de manhã e o lugar estava fechado. Eu tinha que ir para o trabalho, por isso não pude esperar, infelizmente. Assim, tentei dar outra passada ontem à noite, mas continuava fechado. Também não abriu hoje. Não sei o que Cal está aprontando, mas achei que você deveria saber. Ai, que droga. Resmunguei, ganhando uma outra olhadela da Denise e uma do Tweed Bryan, o gerente do escritório, que se levantou e me lançou um olhar severo por cima da divisória. É justo disso que eu não precisava. Vou ligar para o Cal e saber qual é a dele. Obrigada, Anne. De nada. Avise se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. Obrigada, respondi desligando. Fiquei de pé. Vou dar um pulinho na rua. Alguém quer café? Tweed Bryan consultou o relógio. Alerta do funcionário certinho. Ainda faltam 20 minutos para o intervalo, disse todo pomposo e reprovador. O queixo carnudo balançou e tive uma ânsia repentina de jogar um clipe de papel nele. Ah, bom, eu não conto. Se você não contar, Bryan querido, retruquei, com um sorriso maroto, e atravessei o escritório. Espera, disse ele. Só um segundo, senhorita. Acho que o nome dela é Eve, interveio Denise, em tom desinteressado, como se estivesse falando de papel higiênico. É Eve, corrigi sem interromper o passo, e volto daqui a 5 minutos. Pude ouvir o protesto do Tweed e um bufo indignado quando cruzei a porta. Mas ignorei todos, detestava a política dos escritórios, toda aquela mesquinharia sobre quem era dono de qual grampeador e quem não tinha substituído o toner da impressora e quem tinha a insolência de sair do escritório 12 minutos antes do intervalo. Pelo amor de Deus, tive vontade de gritar. Nada disso importa. Do lado de fora do escritório, sentei numa mureta e liguei para o Cal. Eram 11 horas da manhã, logo ele devia ter chegado ao café havia 1 hora. Mas soou como se eu o tivesse acordado quando finalmente atendeu. Alô? Disse. Cal, é a Eve, falei em um tom seco. A Anne acabou de me telefonar e dizer que o café não abriu nos últimos dias. Eu queria saber... Ah, é. Eu estava para falar com você, interrompeu ele, com a voz soando arrastada e grogue. Ouviu dar uma tragada num cigarro e torci para que não estivesse perto do estoque. Onde estaria ele? Falar de quê?
rebati. Por quê? Com licença, veio uma voz alta masculina atrás de mim. Levantei os olhos e vi um segurança corpulento, inclinando-se para fora da porta da recepção. Não é permitido sentar aí, meu bem. Trate de circular, por favor. Trate de circular, por favor. Como se fosse um policial. Eu trabalho aqui, retruquei irritada. Só estou dando um telefonema rápido. Bom, seja lá o que está fazendo, pode fazer isso em outro lugar, por favor, obrigado. O homem tinha uma dessas caras bolachudas de batata, de olhos redondos e bochechas caídas. Era alto e acima do peso e parecia desconfortável com o seu uniforme. O tipo de homem que a gente imaginaria vermelho de tanto suar nos dias de calor. De preferência agora, por favor, insistiu quando não me mexi. Estalei a língua em desdém e revirei os olhos. Qual era a dessas pessoas, afinal? Esse escritório só parecia atrair esquisitões. Então me levantei andando com toda a calma 1 metro adiante da porta do escritório. Você ainda está aí, Cal? Perguntei. Desculpe a interrupção. Então, como eu ia dizendo... Eu ia telefonar mais tarde, aliás, interrompeu ele, para avisar que me demiti. Fiquei imóvel, como se tivessem me acertado um tiro de tranquilizante. Você se demitiu? Repeti. A palavra ficou quicando na minha cabeça feito eco. O que está querendo dizer? Você não pode se demitir e me largar de uma hora para outra. Ouvi suas baforadas no cigarro, puf, 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 como se ele soprasse anéis de fumaça. Bom, sinto muito, retrucou. Recebi uma oferta melhor, estou trabalhando no lugar em Triggerrow. Comecei ontem. É muita gentileza sua me avisar. Rebati sentindo-me desamparada de frustração. Tive vontade de gritar. Você precisa me dar um aviso prévio maior do que isso, Cal. Não pode simplesmente ir embora. Houve uma pausa e eu ainda imaginei dando de ombros. Bem, agora já foi. Trinquei os dentes. Foi, sim. Confirmei com vontade de estrangulá-lo. Então acho que é isso. Desliguei e depois chutei a parede com tanta força que pensei ter quebrado o dedão do pé. Droga! Gritei para o estacionamento. PQP. Tenho que ir para lá, avisei ao Matthew naquela noite. Simplesmente tenho que ir. Não há nenhum cozinheiro agora que Cal se mandou, o que significa que não há mais dinheiro entrando. Encomendei bolos da Anne que estão sem saída, é um desastre. Tenho que resolver esta situação. Ele assentiu como se já esperasse. Estávamos sentados jantando comida chinesa que pedimos por telefone, escolha dele, diante de um programa de talentos na TV, escolha minha. Matthew observou indiferente enquanto o chamado pequinês falante permanecia mudo, para a grande aflição de sua dona vestida de lantejoulas. Vamos, Ruffles, murmurava ela em tom amoroso, diga o seu nome. Quer dizer, eu tenho que ir. Repeti balançando o garfo no ar. Vários grãos de arroz caíram dele feito minúsculos flocos de neve. Quando liguei de volta para Anne, ela me garantiu que vai ficar de olho na propriedade por mim, mas ainda assim não posso deixá-la abandonada. Matthew abriu a boca como se fosse perguntar sobre o emprego temporário, mas tornou a fechá-la, já sabia a resposta. Vamos, Ruffles, cantarolava a vovozinha desesperada na televisão. É só dizer seu nome, querido, diga Ruffles. Para os moços bonzinhos, diga Ruffles. Bzzz, fez um dos jurados.
apertando uma campainha para dar seu voto de tirá-la do programa. E, para ser sincera, prossegui, talvez eu tenha que passar algum tempo lá, contratar outro chefe, garantir que tudo está funcionando como deve. Matthew ficou sentado ali, mudo, como o pobrezinho do Ruffles. Isso me deixou tensa. Por que não está dizendo nada? Perguntei. Ele suspirou e baixou o garfo no chow mein, que estava ficando gelado. Ivy, se você tem que... Começou, mas comprimi os lábios sem terminar a frase. Meu coração dava pulos dolorosos. Eu sabia o que ele ia dizer. E meio que queria que o dissesse, mas ao mesmo tempo sentia pavor de ouvir as palavras. Bzzz, fez o segundo jurado do painel da TV, Simon Cowell, revirando os olhos com um ar impaciente. Matthew, apressei-me a dizer antes que ele pudesse prosseguir. Talvez. Acho que você deve ir, disse ele, como se não me ouvisse. Sei que é isso que o seu coração deseja. Sua terminologia antiquada fez meus olhos lacrimejarem. Meu coração também está aqui, tentei retrucar, mas... Bzzz, fez a terceira jurada, aquela atriz meiga cujo nome eu jamais conseguia recordar. Sinto muito, querida, disse ela à velhinha, mas isso é um não. Desliguei a TV com controle remoto e olhei fixo para Matthew. O que você está dizendo? Perguntei com a voz rouca. Está dizendo... Acho que nós devemos terminar. Desculpa, Ivy. Tenho pensado nisso há algum tempo e não sei mais ao certo para onde estamos indo. Fechei os olhos com força, incapaz de fitá-lo. O garfo caiu da minha mão e ouvi seu baque surdo no carpete. Mais sujeira. Pude imaginar os grãos afundando pegajosos por entre as cerdas. Não era de admirar que ele quisesse distância de mim. Ah, meu Deus, estava acontecendo. Hipoteticamente veio a voz da Amber na minha cabeça pela enésima vez, a voz do juízo final. Mas agora não havia necessidade de hipóteses, não é? Matthew segurou minha mão. Ivy, eu sinto muito, muito mesmo. Mas isso é um não. As lágrimas rolavam por meu rosto e pingavam no prato. Acabou. Pensei, melodramática. Acabou mesmo. Estamos realmente terminando. E em seguida com um baque. Nunca mais vou ver o sol. Diga alguma coisa. Matthew parecia estar sofrendo. O que você está sentindo? Parte de mim queria esbravejar, dizer que ele estava errado, que éramos bons juntos, estávamos bem juntos, mas... Ao mesmo tempo sabia que não conseguiria dizer estas coisas com a menor convicção. Estou muito triste. Era verdade. Triste e assustada por estar agora totalmente só. Com medo por já não contar com Matthew para organizar minha vida. Seria um inferno sem ele, eu sabia. E estava desolada por perder meu menino, meu filho postiço, cuja companhia era uma luminosa luz dourada que cintilava em minha vida 2 vezes por semana. Vou sair, disse pondo-me de pé. Não conseguia olhar para ele. Preciso clarear a mente. Queria fugir desta conversa tóxica, terrível. Chorar umas boas lágrimas sozinha. Tentar entender o que estava acontecendo. Espere um pouco, disse Matthew. Não quer conversar? Balancei a cabeça. E dizer o quê? Perguntei. Olhe, eu entendi. Tudo bem, acabou. No fundo, eu meio que também sabia, para ser sincera. Você merece uma pessoa limpa e arrumada e sensata e... Não se trata de ser limpa, arrumada e sensata. Disse ele quase aos gritos, na verdade. Pensei que também ia chorar nesta hora.
É mais uma questão de que acho que estou prendendo você em Oxford. Esse café, ele está mexendo mesmo com você, eu percebo. Sei que é importante para você e não vai funcionar. Se você ficar dividida entre dois mundos diferentes, você tem que fazer isso. Então eu estou deixando você ir. Tornei a me sentar, atirei os braços em volta dele e solucei. Mas isso não quer dizer que tenhamos que nos separar, afirmei chorando em sua camisa. Quer, sim, retrucou ele afagando minhas costas. Trazia em si uma nova gentileza. Por um momento essa cena entre nós foi quase romântica. Até eu me lembrar de que, na verdade, ele estava me dando fora. Quer dizer, sim, Eve. Eu realmente espero que o café seja um sucesso, mas nós dois nos afastamos. Você também deve ter notado, só estou sendo realista. Eu sei, respondi fungando. Agarrei-me a ele zonza. Meu Deus, aquilo era real. Estávamos terminando. Estávamos mesmo terminando. Não havia mais Eve e Matthew. Não havia mais Matthew e Eve. O que eu faria agora? Boa pergunta. Capítulo 11. Ai, que droga. Disse Amber quando telefonei no dia seguinte para lhe contar que Matthew e eu tínhamos terminado. Ai, meu bem, por essa eu não esperava. Dei uma risada fraca. Ah, tá. Não foi o que pareceu no sábado. Eu não achava a sério que... Você está bem? Quer morar um tempo lá em casa? Assoei o nariz, estava chorando. Desde a hora em que havia acordado de manhã. Estou bem, respondi. Era uma mentira tão flagrante. Na verdade, gaguejei no bem, transformando a palavra numas 5 sílabas que ela disse. Quer que eu vá até aí? Está muito calma na loja. Tenho certeza de que Carla vai me deixar dar uma saída. Sinceramente, não, estou bem. Comecei, mas mudei de ideia. Na verdade, você pode vir? É claro, respondeu ela. Chego em 5 minutos. Desliguei o telefone e continuei a fazer as malas. Estava separando todas as minhas coisas, empilhando meus livros e CDs em caixas e deixando buracos tristonhos nas prateleiras. Desviei o rosto sem querer olhar para aqueles desoladores espaços vazios. Aqueles espaços me representavam. Eram minha presença sendo removida da casa aos poucos. Não foi um pensamento agradável. Passado um momento, obriguei-me a me virar e prosseguir. Era a coisa certa a fazer. Matthew estava sendo corajoso, forçando as coisas a chegarem à sua conclusão inevitável. Fazia muito tempo que o relacionamento não ia bem. O término era um golpe de misericórdia. Agora, meu plano era fazer as malas, pôr tudo o que pudesse no carro e ir passar o verão na Cornualha. E depois disso, quem saberia dizer? Podia ir para outro lugar que me agradasse. A vida é curta, mamãe tinha me lembrado. Não dá para desperdiçá-la fazendo coisas de que não gosta. E com as sábias palavras dela ressoando em meus ouvidos, eu havia me demitido do meu emprego temporário logo de manhã cedo, o que me rendera um gélido silêncio da consultora da agência de empregos. Entendo, ela acabara dizendo. É um aviso muito curto, de modo que não tenho certeza de que podemos lhe oferecer outra coisa. Tudo bem, respondi. Tenho meu próprio negócio para cuidar. Tchau. Minha mão pairou sobre a família Moomin quando cheguei a ele na estante. Eu não terminara de lê-lo para o Sal e havia ansiado por chegar aos capítulos com Tingami e Bob, por saber que eles o fariam rir. E agora?
Uma lágrima rolou pela minha bochecha. Agora eu teria que deixar o livro para que Matthew o lesse para o filho. Peguei uma caneta e escrevi na folha de rosto: Querido Sal, você é o máximo. Espero que goste de como esta história termina. Com amor, Ivy. Então tive que largá-lo depressa, antes que minhas lágrimas manchassem o papel. Por sorte, a campainha tocou naquele exato momento e foi um alívio imenso ver Amber parada ali com sua bicicleta, um buquê de tulipas brancas e uma barra enorme de chocolate. Estas são da Carla, disse jogando as flores para mim. E o chocolate fui eu que trouxe, venha cá. Falou me abraçando, sinto muito mesmo, Ivy. Ao menos tenho Amber, pensei com gratidão enquanto ela me abraçava. Entre, falei, vou pôr a chaleira no fogo. Fomos para a cozinha e eu me apanhei olhando-a com novos olhos, examinando o cômodo para saber o que precisaria embalar. Pareceu mesquinho levar o calendário do Andy Warhol, apesar de ter sido eu quem o comprara. Ou levar embora o conjunto de panelas não aderentes meu, deixando o Matthew se virar sem elas. Isto posto, de jeito nenhum eu poderia deixar para trás minha velha leiteira listrada. Ou os pratos com girassóis dos anos 1970, que eu havia comprado num brechó, ou um bule de chá vermelho vivo. Uma coisa de cada vez, lembrei a mim mesma enchendo a chaleira. E então, o que vai fazer? Perguntou Amber, recostando-se na bancada. Falei sério sobre você se mudar lá para a casa. Pode ficar o quanto quiser no quarto de hóspedes. Obrigada. Falei pegando as canecas, mas pretendo passar um tempinho na Cornualha. Quero me dedicar ao café, me distrair, esquecer o coração partido. Dei um risinho fraco, você sabe como é. Sério? Sim, sério. Contei-lhe sobre o telefonema da Anne na véspera. Teria sido apenas na véspera. Parecia haver passado muito mais tempo e disse que com o término fazia sentido eu ir direto para lá, mais cedo possível mergulhar no trabalho. Pelo menos não vou ficar na fossa por aqui, acrescentei, pondo os saquinhos de chá no bule. E estou mesmo um tiquinho empolgada, quase como se tivesse me libertado. Uau! Disse ela, meu Deus! Pois é, falei, começando a me empolgar, estou mesmo. Não é que eu estivesse na prisão nem nada, mas é como se novas possibilidades se abrissem, e isso dá medo. E não faço a mínima ideia do que estou fazendo, mas na verdade, gosto de pensar que posso fazer o que eu quiser. Esfreguei os olhos. Digo, estou muito triste por causa do Matthew e tudo. Não é que eu gostei de termos terminado, mas balancei a cabeça, não conseguia achar as palavras certas nesta manhã. Eu faço o chá, disse Amber. Sente aí, coma um pouco de chocolate e respire fundo algumas vezes antes que sua cabeça exploda. Fiz o que ela mandou. Cadeira, chocolate, respirar fundo. Toma, disse Amber, pondo uma caneca fumegante na minha frente e sentando à mesa com ela. Escute, sobre ir à Cornualha. Quer que eu vá com você por alguns dias, só para lhe fazer companhia e dar uma mãozinha no café? Não quero você dirigindo por aí toda chorosa e depois se sentindo solitária e sem ter com quem conversar. Não estou dizendo que vai ser assim, acrescentou depressa. Quer dizer, é provável que você fique bem, que se divirta horrores, mas pelo sim, pelo não. Está falando sério? Você iria mesmo comigo para a Cornualha? E o trabalho? Ela soltou uma risada de desdém. Dane-se o trabalho. Em primeiro lugar, esta semana tem o feriado, então a loja não vai abrir na segunda-feira. E em segundo,
Carla está me devendo férias. E também me deve um favor pelo número de buquês de noiva que fiz para ela à noite durante as últimas semanas. Além disso, a filha dela vive bolando maneiras de ganhar uns turnos extras. Carla não vai ficar sem pessoal. Ela apertou minha mão. Isso se você quiser que eu vá. Entendo perfeitamente se preferir ficar sozinha, arejar a cabeça, dar uns gritos no alto dos morros, ou seja lá o que for que você tem em mente. Quebrei mais um pedaço do chocolate e o pus na boca enquanto pensava. Mal tinha dormido na noite anterior, de tão perplexa que ficara com o que Matthew e eu tínhamos dito um ao outro, de tão desnorteada que estava com todas as tarefas à minha espera. Minha esperança tinha sido ser forte o bastante para fazer as malas e ir embora, sem querer ficar pensando na dor que eu sabia que sentiria por dentro. Apesar de toda a conversa corajosa sobre minha liberdade, começar de novo num novo lugar seria empolgante, sim, mas também solitário. Então, será que eu queria que Amber fosse comigo e segurasse minha mão? Pode apostar que sim. Tem certeza? Perguntei. Tem certeza absoluta mesmo? Os olhos dela cintilaram. Você me conhece. Respondeu, franzindo o nariz ao sorrir. Adoro umas férias. E então, a que horas partimos? 4 horas depois, estávamos deixando Oxford, levando na mala do carro sacos de lixo com minhas roupas e outros pertences embalados às pressas. Foi estranho fechar a porta da frente e me perguntar se algum dia voltaria. Amber já se oferecera para buscar as coisas que eu tivesse deixado para trás, como seria inevitável. A menos que Matthew e eu tivéssemos um reencontro apaixonado no futuro, acabava ali minha relação com o número 23. De agora em diante, aquela não seria minha casa, aquele já não era meu lugar. Eu não sabia direito qual era meu lugar. Hesitei, depois joguei as chaves pela abertura da caixa de correio, sentindo um leve enjoo ao ouvi-las caírem no chão do outro lado. Senti que aquele era um momento irreversível. Já era. Não havia como voltar atrás. Está pronta? Perguntou Amber em tom delicado. Eu ainda estava com a mão na caixa de correio e relutava em tirá-la. Era como se, ao soltá-la, eu cortasse minha última ligação com a casa. Será que estava mesmo fazendo a coisa certa? Será que, em vez disso, eu deveria correr até o escritório do Matthew e tentar fazê-la mudar de ideia, persuadi-la a nos dar outra chance? Vou esperar no carro, disse Amber quando não respondi. O som de seus passos se afastando rompeu o encanto. Adeus. Murmurei para a casa, deslizando os dedos pela tampa fria de latão da caixa de correio, como se acariciasse o rosto de um amante. Então, com um suspiro profundo, virei as costas, entrei no carro, dei a partida e saí dirigindo. Não olhei para trás. Tudo bem com você, Thelma? Perguntou Amber, olhando de soslaio para mim enquanto rumávamos para o anel rodoviário. Tudo bem, Luiz, respondi e abri um sorriso rápido. Estou feliz por você estar aqui comigo. Se não estivesse, provavelmente estaria em prantos, cantando ao som de Stand By Your Man. Ao passo que agora, disse ela ligando o rádio e mexendo no botão de sintonia, você está comigo e... Ambas começamos a rir quando de repente Freedom do George Michael berrou no rádio. Ah, George, disse ela com carinho, aumentando o volume. Eu mesma não saberia me expressar melhor. Quanto mais nos afastamos de Oxford, melhor foi ficando o meu humor. O sol
saiu de trás das nuvens e tive a sensação de estarmos rumando para um lugar mais feliz. Havia algo de satisfatório em tomar as rédeas da situação, em recomeçar. Amber também estava de bom humor, com suas férias inesperadas no horizonte, e foi a melhor companheira de viagem, fazendo-me rir, achando ótimas músicas no rádio, que cantamos a plenos pulmões e conversando sobre uma coisa e outra. Faz séculos desde a última vez que fizemos algo assim, comentou ela, depois de algum tempo. Só nós duas tendo uma pequena aventura. Só saímos em casal nestes últimos anos, não é? Eu com o Jackson, depois o Bill e depois aquele idiota do Neil. E você com o Matthew. Realmente gosto da ideia de voltarmos a ter um momento só nosso. Eu também. Concordei, imaginando nós duas de camisolas felpudas no sofá da casa da tia Joe, usando máscara facial e rolinhos no cabelo, assistindo a um filminho Água com Açúcar e comendo chocolate. Sim, passar um tempo com minha amiga era exatamente aquilo de que eu precisava. Podemos nos emperiquetar, cair na pista e dançar até não aguentar mais, disse ela, com um ar sonhador, estourando num instante minha bolha de serenidade. Quer dizer, imagino que a vida noturna em Carrowan Bay não seja lá grande coisa, não é? Acrescentou, passado um momento. Balancei a cabeça. Não é muito movimentada. Bem, quem melhor do que nós duas para começar a animá-la? Fiz uma careta e protestei sem muito entusiasmo. Não sei bem se quero mesmo animar as coisas. Ela pegou um espelhinho de mão e, com habilidade, passou uma nova camada de batom nos lábios. Bem, isso nós vamos ver, disse Amber. Ao chegarmos a Carran Bay, já eram quase 8 horas da noite e estava escurecendo. Havia luzes acesas em todas as janelas das pousadas da rua principal, e ao passarmos pelo pub, ele pareceu abarrotado e cheio de vida. Maravilha! Disse Amber em tom apreciativo. Este lugar é bonito à beça. Nossa, olhe lá, a praia, linda! Mesmo à meia luz e nevoada, tive que concordar. A areia tinha um tom cinza esfumaçado e a água era azul marinho, escurecendo na linha do horizonte, mas não havia como disfarçar a curva generosa da baía e aquele imenso céu. Tudo era mesmo lindo. Orgulhei-me daquela cena como se a tivesse feito com minhas próprias mãos. É linda, concordei, e ali está o café. Entrei no estacionamento e desliguei o motor. Por um momento nenhuma de nós falou nada e então Amber disse num sussurro: "Posso ouvir o mar?" Sorri para ela. Sim, é bom, não é? E falei sério. Pela primeira vez em todo aquele dia, deixei-me inundar pela calmaria do som das ondas. Eu estava de volta à Bahia e tudo daria certo. Tínhamos comprado peixe com fritas em Pauses e levamos os sacos de papel ainda quentes para o deck do café, onde o aroma de sal e vinagre misturou-se com o cheiro salgado de maresia. Estava escuro ali, com umas guimbas velhas de cigarro sendo sopradas feito folhas, para lá e para cá. Um copo de plástico girava num lento semicírculo e eu o apanhei. "Cal, aquele desgraçado!" exclamei, não pela primeira vez. De todos os caras indignos de confiança, inúteis, grosseiros, preguiçosos. "Ah, você está bem longe dele", interrompeu Amber. "Ele é coisa do passado e nós duas somos o futuro, certo? E então vamos entrar?" Destranquei a porta e acendi as luzes. Ora, parece que Cal não se dera ao trabalho de fazer a limpeza antes de cair fora. Havia pratos e xícaras sobre as mesas e o piso estava sujo de areia e migalhas. Cerrei os punhos.
Na próxima vez que eu pusesse os olhos nele, Cal ia levar um tapa, é sério. Puxa, isto aqui está terrível, disse Amber olhando em volta. Deve ser uma beleza de dia com a luz entrando. Meu Deus, Eve, mal consigo acreditar que é tudo seu. Sorri para ela, apesar do meu aborrecimento. Eu sei, respondi, também não consigo. Tem uma aparência ainda melhor quando está limpo. Ah, isso não vai nos tomar muito tempo, garantiu Amber. Mas primeiro as prioridades. Onde estão seus pratos e você tem ketchup para as batatas fritas? Vamos comer, depois podemos fazer a limpeza. Era uma ideia maravilhosa. Achei na geladeira 2 latas de Coca Diet para nós. Sentamos no reservado do canto e devoramos tudo. Com um sobressalto, eu me dei conta de que fazia séculos que não pensava em Matthew. Àquela altura, era de se supor que ele houvesse chegado do trabalho. Devia ter sido estranho entrar em casa e perceber que eu tinha ido embora. Talvez ainda nutrisse a esperança de me encontrar lá toda chorosa e suplicante. Não me deixe, não posso viver sem você. Imaginei-o sentado sozinho na sala e senti uma pontada de tristeza. Estaria com saudade? Pensei. Ou estaria se espichando no sofá comemorando minha partida com uma cerveja. Pisquei com força, consciente de que devia haver uma umidade suspeita nos meus olhos. Também percebi que havia conseguido comer o resto das batatas fritas, sem nem sequer sentir o sabor delas. Amber também havia terminado. Estou empanturrada, disse empilhando os pratos e se levantando. Que tal tirarmos as malas do carro e depois você me mostra o lugar? Mal posso esperar para conhecer tudo e aí começaremos a limpeza. Está bem, concordei disfarçando um bocejo. Minha noite em insônia estava me alcançando para valer, agora que eu tinha conseguido dirigir até lá em segurança. E toda aquela comida me deixara sonolenta. Senti meu nível de energia despencar. Vamos nos acabar na Cornualha, disse Amber partindo para a cozinha. Vai ser ótimo. Com certeza, gritei para ela, tentando soar entusiasmada. Uma enxurrada de imagens brotava em minha mente, uma atrás da outra, feito uma apresentação de slides. Matthew dizendo que queria terminar, a expressão arrogante da Ruth, Sal e eu aninhados no sofá, lendo as histórias dos Mummins, meu café sujo e empoeirado. O que eu tinha feito, largando tudo em Oxford por isso, onde eu estava com a cabeça.